E hoje eu vou, então, aqui no nosso exemplo 6, elevar um pouquinho a régua aí de dificuldade para mostrar o poder que tem essa instrução cíclica for. Então, vamos lá. Situação problema. É comum, né, na área de automação que a gente trabalhe com listas, sejam elas lista de clientes, lista de receitas de produção, lista de peças, lista de fornecedores, e aí é comum também, né, que essas listas elas apareçam de forma organizada, a partir de um critério de ordenamento. E esse critério de ordenamento, seja a ordem que a lista vai aparecer, ela tem vários critérios, pode ser ordem alfabética, ordem de prioridade, um registro mais antigo, um registro mais novo, então depende da situação. Tá? E o desafio aqui vai ser justamente fazer o ordenamento de uma lista de nomes em ordem alfabética. Para fazer esse ordenamento alfabético, primeiramente eu tenho que ter os nomes. Então, os nomes eu vou usar eles a partir de uma lista de nomes, que é um array, que é um vetor de strings. Tá? Então, eu fiz um array de strings, são 10 posições, da posição 0 à posição 9, e eu vou inicializar essa minha lista de 10 nomes com nomes aleatórios. Então, essa é a minha lista original. E ao final da minha instrução, eu vou querer ter esse ordenamento aqui. Né? Então, o Adão é o mais é o primeiro na ordem alfabética: Adão, Ademar, Ademir, João, José, Juca, Paulo, Pedro, Rafael, Vitória. Então, ao final eu quero esse ordenamento. Tá, professor, mas e aí, como é que eu faço para fazer esse ordenamento? Como é que eu vou resolver isso aqui? Tá? Então, o primeiro passo, né, a gente tem que ver que instrução que eu vou usar para saber se uma palavra está na ordem alfabética anterior ou posterior que outra palavra. Né? Eu não consigo fazer toda a string, aliás, todo o vetor ao mesmo tempo, comparar todo o vetor ao mesmo tempo. Né? Isso não existe. Então, eu tenho que comparar string com string. Então, se a gente procurar ali em C++ ou em C, né, como é que eu faço para comparar strings? Né? A instrução chama-se strcomp, strcmp. Tá? Então, você depois pode procurar aí no Google e achar essa instrução. Então, o strcomp chama-se string compare. Então, ele vai comparar, né, uma string com outra. Isso eu estou falando de C ou C++, tá? Aqui a nossa linguagem é texto estruturado, eu vou chegar lá, tá? Então, como é que funciona essa comparação, né? Então, esse hat aqui seria a variável de retorno. Ele receberia o resultado dessa comparação. Tá? E aí eu teria o seguinte resultado: se as duas strings são iguais, são idênticas, o resultado vai ser 0. Se a primeira string, né, o str, é maior que a segunda string, o resultado vai ser maior que 0. O que quer dizer uma string maior que a outra em ASCII? Eu já vou explicar sobre isso. Tá? E se o str1 é menor do que o str2, do que a string 2, eu vou ter um valor menor que 0. Isso em relação à tabela ASCII. Mas o que é a tabela ASCII? Né? Então, olha só, a tabela ASCII é uma tabela que você tem todos os caracteres, digamos assim, do nosso alfabeto, mas não só do alfabeto, eu tenho mais caracteres, eu tenho todos os caracteres que é utilizado em computação. Então, a tabela ASCII ela foi criada há muito tempo atrás, né? Então, eu tenho o valor de cada elemento em decimal, em hexa, em octal, né? Então, por exemplo, cada letra tem um valor numérico. Então, a letra A maiúscula, ó, ela equivale ao valor 65 em decimal. A letra B equivale ao número 66. Ó, a letra H é o 72. A letra A minúscula é o 97. O B minúsculo é o 98. Então, quando a gente fala, e aí vou dar um zoom aqui, ó, tá? Ou seja, uma ordem alfabética, se eu for colocar esses caracteres em ordem alfabética, né, eu tenho que pegar números menores, ó. O A vem antes do B, que vem antes do C. Então, eu vou pegar um valor menor, ó. E isso, mais ou menos não, isso serve também aqui nessa, que aqui em vez de estar comparando caracteres, eu estou comparando toda a string. Então, olha só que legal, ele já me retorna o valor da string toda.
né? Então, isso é muito bom. Então, olha só, se o str1 é menor em ASCII do que o str2, né? O string 1 é menor que a string 2, eu vou ter um valor menor que zero. O que quer dizer a string 1 ser menor que a 2? Ela aparecer antes, aqui é como se fosse o A apareceu antes do B. Só que é a string toda e não só o caractere. E aí, se a gente procurar uma função já pronta, né, nos grupos de fóruns aí de programadores e tal, ou, né, eventualmente isso já tem pronto esses códigos, né? Eu vou ter algo parecido com isso aqui, uma função em C, ó, tá? E aí, vejam, ele coloca dois for um dentro do outro, né? Usa um if para usar a instrução de comparação, então se, né, o string comp da primeira da string de índice j comparado com a string de índice i, se for igual a -1, ó, então é o menor lá, menor que zero, né, -1, ele faz a troca de uma string para outra. Então ele pega a string de índice i, passa para um valor auxiliar, pega a j, coloca no lugar da i, e o que está no auxiliar coloca na j. Então ele faz uma troca entre strings aqui. Então, como é que eu fiz a função em texto estruturado, tá? Então eu fiz da seguinte forma. Aqui eu tenho a declaração das variáveis, eu tenho um array da lista de nomes, né, de 0 a 9, ou seja, 10 posições. Eu tenho um string temporário, e aí eu fiz o quê? Eu coloquei um for dentro do outro, ó. Tá? Claro, quando eu clicar num botão para fazer ordenamento, né, o botão ordem alfabética, coloquei um for dentro do outro. Só que aí, pô, Ademir, eu não tenho string comp. O que eu fiz aqui, tá? Eu usei um if, e aí dentro do if eu fiz lista nomes j é menor que a lista nomes i, então eu usei esse menor aqui, ó. Então eu pego a lista que está lá no nome que está na posição i, jogo para uma posição temporária, o que está no j eu jogo para o i, e o que está no temporário eu passo para o j. Então eu faço essa troca, que nem ele faz aqui. Então, muito bem, eu vou mostrar funcionando primeiro, depois eu vou explicar o porquê que funciona. Bom, e agora eu vou mostrar, então, essa estrutura funcionando. Veja que eu tenho aqui a declaração das variáveis, que nem eu mostrei antes, e aqui no programa, basicamente eu tenho duas estruturas, um botão que carrega os nomes, estão todos os nomes aqui, e depois a estrutura de, quando eu aciono o botão de ordem para ordenar, né, eu tenho um for dentro do outro e a condição do if aqui e aquela troca para ir trocando então um nome pelo outro. Aí, então agora eu comecei do início, veja que a string ela tá toda vazia, ó, tá tudo vazio. Então quando eu clicar no botão de carregar nomes, ó, aí sim eu carrego inicialmente aquela minha sequência, né, que não está em ordem alfabética, tá? E aí depois agora quando eu clicar no botão de ordenar, ele vai fazer toda a lógica de ordenar, ó. Então colocou em ordem, ó, Adão, Ademar, Ademir, João, José, Juca, Paulo, Pedro, Rafael e Vitória. Vitória é o último nome. Tá? Então funciona super direitinho, e agora eu vou mostrar no detalhe como é que funciona esse ordenamento usando um for dentro do outro. Então, quando eu rodo um for dentro do outro, né, então o que acontece? Quando ele entra aqui, o i começa em 0. E aí ele já entra no segundo for. E o j, veja que o j é i mais 1. Então, se o i é 0, o j vai ser 1. Tá? Então, quando ele rodar essa primeira comparação aqui, eu vou estar comparando quem? Eu vou estar no primeiro, eu chamei de ciclo aqui, no primeiro ciclo, né? Do i e do j. Então, o i vale 0 e o j vale 1. Né? Então, eu vou estar comparando quem aqui, né? Através do if lista nomes j é menor que lista nomes i. Então, eu vou estar comparando quem? Eu vou estar comparando esses dois nomes aqui, ó. J, né? O j é 1. Então, o nome Ademir é menor do que o nome Vitória? Né? E aí a primeira resposta é sim, né? Porque o Ademir é menor que o Vitória, pro lado da tabela ASCII. Né? Então, o Ademir está antes do Vitória. Então, na primeira rodada aqui, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome i, o i é 0, então ele vai pegar o nome que está no Vitória, aqui, ó, na posição 0, e vai jogar no temporário.
Aí ele vai pegar o nome, o lista nomes J, o J é o Ademir, e vai jogar na posição I, que é a posição 0, no lugar do Vitória. Então ele pegou o Vitória, botou numa variável temporária, pegou o Ademir, botou no lugar do Vitória. E depois pegou o valor temporário, Vitória, e botou no J, que é no lugar do Ademir. Então ele vai fazer a troca do Ademir pelo Vitória. E aí o resultado seria esse aqui, ó. Aí vai vir para o segundo ciclo. Aí no segundo ciclo, o J é que incrementa, né? Quando ele chega no end for, o J incrementa. Então o J passa a ser 2 e o I vai manter 0. Então vai fazer todos os J's, aí depois que ele incrementa o I, faz todos os J's de novo. Então é assim que funciona. Então o I vai ser 0 e o J vale 2. Então quem que é IJ, I0 e J2? Está aqui, ó. O I é o Ademir e o J é o Pedro. Tá? Então ele vai comparar o Pedro, né, que é o do J, é menor que o Ademir? Não, não é. O Pedro é maior, porque o Pedro vem depois do Ademir. Então, ao final do segundo ciclo, vai continuar igual a onde está. Aí eu vou para o terceiro ciclo. Aí o J incrementa mais uma vez, ele vai para 3 e o I mantém 0. Então, quem que eu vou comparar agora? O Ademir com o Adão. E aí, olha só que legal. O Adão é menor do que o Ademir? É, o Adão vem antes que o Ademir. E aí ele vai trocar o Ademir pelo Adão. Ó, ele faz a troca, ele bota o que estava no I, que é 0, que é o Ademir, ele joga para o temporário, pega o Adão, joga na posição do Ademir, que é o 0, e o Ademir joga lá no lugar do Adão. Então, o Adão vai vir para a primeira posição e o Ademir vai para o lugar do Adão. Vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Então, essa é a sequência. E aí vamos seguir aqui, ó. Então, eu já estou no terceiro ciclo. Depois eu venho o quarto ciclo. Aí o I continua em 0 e o J vale 4. Quem que é o J? O J é o João agora. Aí a pergunta é, o João é menor que o Adão? Não, não é. Então, ele vai manter na posição que está, não vai trocar. E ele faz com todos. Ele vai comparar o Paulo com o Adão, o Rafael com o Adão, o Juca. E vejo que eu não tenho nenhum no resto da sequência que é menor que o Adão. Né? O Ademar até está pertinho ali, mas não é. O Adão vem primeiro. Então, ao final do nono ciclo, eu vou ter essa situação aqui, ou seja, o primeiro ciclo do J, né, que foi de 0 a 9, ele vai servir o quê? Para pegar a palavra mais de menor ordem alfabética e colocar na posição, o Adão. Né? Muito bem, então ele conseguiu fazer isso. Né? Esse primeiro ciclo do J, né, do J valendo de 1 a 9, valeu para botar o Adão na posição. Aí, ó, lembro que a posição, que a lista inicial era essa, ó. Então, esse primeiro, os primeiros 9 ciclos, ou o primeiro ciclo do J que eu chamo, né, serviu para colocar o Adão lá na primeira posição. Aí eu incremento o I, né? Aí eu incremento o I. Então, ó, no ciclo eu tenho essa situação. Aí eu vou para o próximo, eu incremento o I. O I ele sobe para 1. Então aí o que vai acontecer? Eu vou comparar o Vitória aqui, ó, com o Pedro. Depois o Vitória com o Ademir. Aí o Ademir vai ir para aquela posição. Eu não vou mostrar todo o passo a passo aqui, mas na verdade ele vai comparar essa posição 1 aqui do I, né? Que é o I valendo 1 agora, com todos os outros. E aí o menor nome vai vir para essa posição 1, que é o Ademar. Ó. Então, ao final do J, da segunda vez que o J rodar, né, de 2 a 9, né, ele vai ter essa situação. O Ademar vai vir para essa posição. No próximo ciclo do I valendo 2 e o J valendo de 3 a 9, ó, ele vai colocar o Ademir na posição aqui. E ao final, então, de todos os ciclos, né, os 45 ciclos que são feitos, eu tenho essa situação aqui. Ele ordenou toda a lista. Tá? Então, ele ordenou toda a lista. Então, cara, é um negócio fantástico isso, né? Então, você consegue ter um resultado aí muito, muito satisfatório. Então, fazendo um resumo, né? Eu vou ter um vetor de nomes, né? De 10 nomes. Eu vou carregar esses nomes aleatoriamente aqui, de uma vez, né? Na vida real, esses nomes, eles podem vir de uma IHM, vir de uma tabela, né? Eu posso ir
digamos que sejam meus clientes aqui. Então, ele vai vindo cliente, cada dia vem um, ou cada hora vem um, enfim. Né? Então, esses nomes eles vêm de algum lugar e eles são armazenados na sequência que eles chegam nesse array. E aí, se eu clicar lá no botão de ordem alfabética, ele reordena e ordena os nomes, né? Usando justamente essa instrução aqui, fazendo essa comparação, né? Se um nome é menor que o outro. E aí o resultado que eu tenho, ele é verdadeiro se sim, se o nome vem antes um do outro, através daquele esquema da ordem alfabética que tem a ver com a tabela ASCII que eu mostrei antes. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço e até a próxima aula.